Cláudia disse para Marco: escolha um planeta da figura ao lado. Vou fazer 4 perguntas e descobrir o planeta que você escolheu. Você deve responder sim ou não a cada pergunta, na ordem que eu perguntar. Você pode mentir todas as respostas ou falar a verdade em todas as respostas. As perguntas são: pergunta 1. O nome do planeta que você escolheu tem 5 letras? Pergunta 2. O nome do planeta que você escolheu tem a letra F? Pergunta 3. O nome do planeta que você escolheu tem as letras M ou S? E pergunta 4. O nome do planeta que você escolheu tem a letra N? Aqui, só para lembrar, os planetas que nós temos aqui para as possíveis escolhas para Marcos são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Item A. Se Marco escolher Saturno e decidir sempre mentir, quais respostas ele deve dar? Vamos então analisar cada uma das perguntas e fazer com que as respostas do Marco sejam sempre falsas. A primeira pergunta é: o nome do planeta que você escolheu tem 5 letras? Saturno tem 5 letras? Não. Então, se o Marco falasse a verdade, a resposta dele devia ser não, mas ele tem que mentir. Então, se ele tem que mentir, a resposta dele tem que ser sim. Vamos à pergunta 2. O nome do planeta que você escolheu tem a letra F? Saturno não tem a letra F, então se o Marco fosse falar a verdade, a resposta dele seria não. Mas como ele tem que mentir, a resposta dele vai ser sim. Pergunta 3. O nome do planeta que você escolheu tem as letras M ou S? Bom, Saturno tem a letra S. Então, de fato, como Saturno tem a letra S, se Marco fosse falar a verdade, ele tinha que responder sim. Mas como ele vai sempre mentir, a resposta tem que ser o contrário, ou seja, tem que ser não. Pergunta 4. O nome do planeta que você escolheu tem a letra N? Saturno tem a letra N, né? Então, se o Marco quisesse sempre falar a verdade, ele tinha que responder sim. Mas como ele decidiu sempre mentir, a resposta dele precisa ser não. Logo, se Marco escolher Saturno e decidir sempre mentir, as respostas dele devem ser sim, sim, não, não. Item B. Em qual pergunta é possível descobrir se Marco decidiu mentir ou sempre falar a verdade? Vamos novamente lembrar de quais são os planetas que nós estamos lidando e também lembrar das perguntas. Nós temos 4 perguntas e nós temos as possibilidades de 8 planetas. Para que a gente tenha certeza se o Marco está falando uma verdade ou mentira a partir de uma das respostas das perguntas, nós precisamos descobrir uma pergunta na qual a resposta sempre seja sim ou sempre seja não, independente do planeta. Portanto, vamos analisar cada pergunta e observar se é possível que a resposta sempre seja sim ou sempre seja não para essa pergunta. A questão 1 diz: o nome do planeta que você escolheu tem 5 letras? Ora, nós temos vários planetas que possuem 5 letras. Vênus, Terra, Marte, Urano. Portanto, ele pode tanto mentir quanto falar a verdade. Ele pode falar que é sim ou não. A gente não consegue, pela pergunta 1, decidir se ele está falando a verdade ou mentira. Logo, com essa pergunta, a gente não consegue saber qual que é a decisão do Marco, se ele está mentindo ou falando a verdade. A pergunta 2, o nome do planeta que você escolheu tem a letra F? Dentre todos os planetas, veja aqui Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, nenhum tem a letra F. Então, isso significa que, independente do planeta que o Marco escolher, a resposta para essa pergunta precisa ser sempre não, independente do planeta. Se não depende do planeta, se ele falar sim, é porque ele está mentindo. E se ele falar não, é porque ele está falando a verdade. Portanto, com a pergunta 2, nós podemos descobrir com certeza se o Marco está mentindo ou falando a verdade. Agora, com as outras perguntas, será que a gente consegue também descobrir se o Marco está mentindo ou falando a verdade? A pergunta 3, o nome do planeta que você escolheu tem as letras M ou S? Veja que Mercúrio tem M, Marte tem M e Saturno tem S. E Vênus também tem S. Porém, Terra, Júpiter, Urano e Netuno não tem nem a letra M, nem a letra S. Portanto, o Marco pode ou falar sim ou não, e não tem como a gente saber se ele está de fato mentindo ou falando a verdade. E a pergunta 4, o nome do planeta que você escolheu tem a letra N? Observe que Saturno, Urano e Netuno possuem a letra N, além de Vênus. Então, como Mercúrio, Terra e Marte e Júpiter não possuem a letra N, isso quer dizer que na pergunta 4 o Marco também pode responder sim ou não e não será possível saber se ele está mentindo ou não. Assim nós concluímos que a pergunta 3 e a pergunta 4 também não deixam a gente decidir
decidir se o Marco está falando a verdade ou mentindo. Assim, nós concluímos que a pergunta na qual é possível descobrir se Marco decidiu mentir ou sempre falar a verdade é a pergunta 2. E observe que com base nessa pergunta vai ser possível descobrir qual é o planeta que o Marco pensou. Item C. Se Marco respondeu não, sim, não, sim, nessa ordem, qual planeta ele escolheu? Vamos novamente relembrar as perguntas e os planetas do sistema solar. As 4 perguntas estão aqui e os planetas na nossa figura. Pelo enunciado, o Marco respondeu não para a primeira pergunta, sim para a segunda, não para a terceira e sim para a quarta. Com base nessas respostas, a gente já sabe que no item B é possível saber se o Marco está falando a verdade ou mentindo pela segunda questão. A gente lembra que nenhum planeta do sistema solar possui a letra F. Portanto, se ele respondeu que sim, o nome do planeta que ele escolheu tem a letra F, quer dizer que o Marco está mentindo. Portanto, as respostas corretas para essas perguntas aqui, na verdade, são o contrário delas. Assim, nós sabemos que o planeta possui 5 letras, já que a resposta, se ele estivesse falando a verdade para essa pergunta aqui, ia ser sim. Obviamente, o planeta não possui a letra F, porque nenhum deles tem. O planeta, como o Marco falou que não, a resposta da questão 3 é sim. O nome do planeta que ele escolheu tem as letras M ou S. E a questão 4, o nome do planeta que você escolheu tem a letra N? A resposta, se ele estivesse falando a verdade, seria não, já que ele mentiu e disse sim. Agora vamos analisar com base nessas afirmações aqui e descobrir qual dos 8 planetas é. Vamos ir por eliminação. A primeira pergunta, o nome do planeta tem 5 letras? Mercúrio não tem 5 letras, Júpiter não tem 5 letras, Saturno não tem 5 letras e Netuno também não tem 5 letras. Então já eliminamos 4 planetas aqui pela primeira pergunta. Vamos para a segunda. A segunda a gente sabe como a resposta correta é sempre não, então não vai eliminar nenhum planeta. Ela só permite que a gente descubra se ele está falando a verdade ou mentindo. Agora, a pergunta 3, o nome do planeta tem as letras M ou S? Sim. Veja aqui, Terra não tem nem M nem S, então a gente eliminou Terra. Agora, Urano também não tem M nem S. Sobrou então Vênus e Marte. Agora, a última pergunta vai tirar a dúvida se é Vênus ou Marte que o Marco escolheu. O nome do planeta que você escolheu tem a letra N? A resposta correta, se o Marco falasse a verdade, seria não. Então o planeta não tem a letra N, então não pode ser Vênus, que tem a letra N. Assim a gente acaba de concluir que o planeta que o Marco escolheu, considerando que ele respondeu não sim, não sim, é o planeta Marte. Logo, com base nas respostas de Marco, é possível decidir sempre qual vai ser o planeta que ele escolheu. E nesse caso, o planeta escolhido foi Marte. E isto finaliza esta questão. Ana e Pedro cortam pedaços de papel que estão em uma cesta. Sempre que Ana pega um pedaço, corta em 5 pedaços e devolve todos eles para a cesta. Sempre que Pedro pega um pedaço, corta em 3 pedaços e devolve todos eles para a cesta. Inicialmente, há 3 pedaços de papel na cesta. Item A. Quantos pedaços de papel ficarão na cesta depois de Ana e Pedro pegarem um pedaço cada um e devolverem os pedaços cortados para a cesta? Observe que a Ana pega um pedaço de papel e aí ela vai cortar em 5 pedaços. Agora, o Pedro ele vai pegar um pedaço de papel e ele vai transformar esse pedaço aqui em 3 pedaços. A partir desse esquema, veja que quando a Ana tinha um pedaço, ela transformou em 5 e devolveu na cesta. Portanto, quer dizer que de 1 ela transformou em 5. Assim, ela adicionou 4 pedaços de papel. Agora, o Pedro tinha um pedaço, cortou em 3. Portanto, quer dizer que ele teve de adicionar mais 2 pedaços de papel na cesta. Assim, observe que cada vez que a Ana pega um pedaço, quando ela devolver os novos pedaços na cesta, ela vai adicionar 4 pedaços a mais. E o Pedro vai adicionar 2 pedaços a mais. Como eu tenho 3 pedaços inicialmente, se a Ana pegar um pedaço aqui, esse aqui, por exemplo, ela vai transformar esse pedaço aqui em 4 pedaços, como acabamos
acabamos de ver aqui. E o Pedro, se ele pegar esse pedaço aqui, por exemplo, ele vai transformar esse pedaço e adicionar mais 2 pedaços. Portanto, o total de pedaços que eu vou ter vão ser esses 3 iniciais que eu tinha, mais os 4 que a Ana adicionou, mais os 2 que o Pedro adicionou. No total, então, eu terei 4 mais 2 mais 3, o que corresponde a 9 pedaços. Assim, ficarão na cesta 9 pedaços depois que a Ana e o Pedro pegar em cada um pedaço e devolver todos os pedaços cortados para a cesta. Item B. Descreva uma maneira de Pedro e Ana pegarem, cortarem e devolverem todos os pedaços de papel da cesta para que, a partir dos 3 pedaços iniciais, a cesta fique com 11 pedaços. Nós já vimos que quando a Ana pega um pedaço, ela vai adicionar 4 novos pedaços para a cesta. E quando o Pedro pega um pedaço, ele vai adicionar 2 novos pedaços para a cesta. Inicialmente, a cesta tem 3 pedaços. Pelo item A, nós já vimos que se a Ana pegar um pedaço aqui, ela vai cortar em 5 pedaços, então ela vai adicionar 4 novos pedaços na cesta. Aí aqui vai ficar com 5 pedaços. O Pedro pegou um pedaço aqui e cortou em 3, então ele adicionou 2 pedaços na cesta. E no item A, esse pedaço aqui ficou intacto. Aí deu aqueles 9 pedaços que a gente calculou. Só que eu quero agora 11 pedaços. Como eu já sei como dividir em 9 pedaços pelo item A, faltam só 2 pedaços para eu chegar em 11, não é? Agora, o Pedro não adiciona sempre 2 pedaços quando ele faz uma operação dele, quando ele pega um pedaço e corta? Então, esse pedaço ficou solto aqui, eu vou fazer com que o Pedro pegue ele, ó. O Pedro pegou esse. Se o Pedro pegar esse pedaço, ele vai adicionar mais 2 pedaços na cesta. Eu vou ficar com 4, mais 2, mais 2, mais os 3 pedaços que eu tinha inicialmente, que vai dar, no total, os 11 pedaços que o enunciado quer. Então, uma maneira de fazer com que a Ana e o Pedro peguem, cortem e devolvam 11 pedaços na cesta é fazendo com que a Ana pegue um pedaço e o Pedro pegue os outros 2 pedaços restantes, e aí no total vamos ter exatamente 11 pedaços como o enunciado quer. Item C. Explique por que, a partir dos 3 pedaços iniciais, a cesta nunca ficará com 2024 pedaços após Ana e Pedro devolverem todos os pedaços cortados para a cesta. Já entendemos aqui que o foco dessa questão é entender quantos pedaços a Ana e o Pedro adicionam quando eles fazem os seus cortes. Nós já vimos que a Ana sempre adiciona 4 novos pedaços quando ela faz seus cortes e o Pedro sempre adiciona 2 novos pedaços quando ele faz seus cortes. Inicialmente, nós temos 3 pedaços na nossa cesta. O que acontece? Desses 3 pedaços, sempre que a Ana pega um pedaço, ela vai somar 4. E sempre que o Pedro pega um pedaço, ele vai somar 2. Então, observe que se eu tenho 3 pedaços, e, por exemplo, a Ana pega 1 e transforma em 4, depois pega mais 1 e transforma em mais 4, veja que sempre a quantidade de pedaços na cesta vai ser um número ímpar, não é? Se eu fizer 3 mais 4 é 7, 3 mais 4 mais 4 dá 3 mais 8 que é 11, 3 mais 4 mais 4 mais 4 dá 15. E a mesma coisa se eu fizer o Pedro fazer a operação. Se o Pedro pegar um pedaço, ele vai transformar em 3, então ele vai adicionar 2 na cesta. 3 mais 2, 5. Se ele fizer 2 operações, 3 mais 2 mais 2, 7. 3 mais 2 mais 2 mais 2, 9. Portanto, o que nós podemos observar? Que independente de quantos pedaços a Ana e o Pedro peguem, como inicialmente eu tinha 3 pedaços na cesta, o número de pedaços de papel na cesta sempre vai ser um número ímpar. Ou seja, como Ana e Pedro adicionam uma quantidade par de pedaços de papel sempre, o total de pedaços na cesta sempre será ímpar. Agora observe, 2024 é um número par, não é? Porém, 2024 é um número par, não é? Agora, se 2024 é um número par e eu só posso obter números ímpares, quer dizer que é impossível obter o número 2024. Assim, é por isso que, a partir dos 3 pedaços iniciais, a cesta nunca ficará com 2024 pedaços. Ela só pode ficar com uma quantidade ímpar de pedaços, justamente porque quando a Ana faz a operação dela, ela pega 1 e transforma em 5, ela adiciona 4, e o Pedro pega 1, transforma em 3, adiciona 2 pedaços, sempre são números pares.
A figura ao lado é formada por quadrados e triângulos. O lado do quadrado vermelho mede 2 centímetros. Os demais quadrados e triângulos têm lados paralelos a um dos lados ou a uma das diagonais do quadrado vermelho. Assim, nós temos aqui a nossa figura. Com base nessas informações que foi dado no enunciado, nós sabemos que o lado desse quadrado vermelho aqui mede 2 centímetros. Item A. Qual é a área da região amarela? A gente já sabe pelo enunciado que essa medida de lado aqui é de 2 centímetros, a medida do lado do quadrado vermelho. Nós queremos a área da região amarela. E o que é essa área? Ela corresponde a somar a área desses 4 triângulos amarelos aqui. Olha, eu não faço a mínima ideia de como calcular a área deles, mas eu sei como calcular a área desse quadrado vermelho. Então, eu vou tentar utilizar as informações que ele já disse sobre o quadrado vermelho para ver se a gente consegue descobrir alguma coisa sobre essa região amarela. Será que eu consigo pegar esse quadrado vermelho e decompor ele em pedaços que são formados de figuras amarelas? Se eu fizer pegar esses triângulos amarelos e jogar eles para dentro aqui, observe que, pela geometria da figura, esse triângulo aqui vai ter a mesma área que esse triângulo aqui. Este triângulo aqui tem a mesma área que esse tem a mesma área que esse, e esse tem a mesma área que esse. Moral da história, isso significa que as 4 figuras da região amarela correspondem exatamente às 4 partes que compõem esse quadrado da região vermelha. Mas a região vermelha, a gente sabe fazer o cálculo da área, não sabe? Ora, a área da região amarela corresponde à área da região vermelha, e a medida do lado do quadrado da região vermelha é 2 centímetros. Para calcular a área de um quadrado, basta a gente pegar a medida do lado e elevar ao quadrado. Como a área da região vermelha, então, vai corresponder a 2 ao quadrado, o que corresponde a 4 centímetros quadrados, e a área da região vermelha é a mesma que a região amarela, nós concluímos que a área da região amarela também é de 4 centímetros quadrados. E isto finaliza esse item. Item B. Qual é a área da região branca? Vamos tentar utilizar a nossa mesma estratégia de ficar dividindo para conquistar e descobrir qual que é a área de toda essa região branca aqui. Esta área é formada por 8 triângulos. Veja que esses 4 triângulos aqui, este e este, pela maneira que a figura foi construída, eles vão ser exatamente idênticos a esses triângulos amarelos, este e este, respectivamente. Assim, a área dessa soma desses 4 triângulos brancos que a gente marcou aqui vai coincidir com a área da região amarela. E essa área a gente já calculou no item A. Qual é o valor dela? É o valor da área do quadrado vermelho, que é de 4 centímetros quadrados. Então, já estamos com meio caminho andado. Falta agora a gente descobrir a área desses outros 4 triângulos aqui. Veja que esses 4 triângulos aqui, eles são maiores que esses triângulos que a gente tinha colocado aqui. Veja que ele corresponde, esse triângulo branco aqui, por exemplo, ele corresponde exatamente metade da área do quadrado vermelho. Observe aqui, ó, se eu pegar esse outro quadrado aqui, esse triângulo branco e esse triângulo aqui vermelho vão ser idênticos, portanto, eles vão ter a mesma área. Assim, se eu juntar 2 triângulos brancos desse aqui, eu vou ter uma área que corresponde à área vermelha, porque é formada por 2 triângulos aqui. E qual que é o valor da área vermelha? O valor da área vermelha a gente já calculou que é 4. Portanto, esses 2 triângulos aqui de baixo juntos vão ter a área 4, que é a área da região vermelha. E esses 2 triângulos aqui de cima, a área também vai ser 4. Portanto, a área da região branca vai corresponder à soma 4 desses 4 triângulos brancos menores, mais esses 2 triângulos maiores, cuja área a gente acabou de ver que é 4, e esses 2 outros triângulos maiores de baixo, cuja área também é 4. Assim, a área da região branca corresponde a 4 mais 4 mais 4, que é 12 centímetros quadrados. E isto finaliza este item. Item C. Qual é a área da região cinza? Vamos de novo utilizar a nossa estratégia de dividir a área em cinza em áreas que a gente já sabe calcular. Observe que a área cinza é composta por esses 4 triângulos aqui,
e essas 4 figuras aqui no meio, que na verdade são trapézios, né? Não são exatamente triângulos. Esses 4 triângulos aqui do canto, a gente já sabe como calcular a área, não é mesmo? Veja que eles correspondem, pela geometria da nossa figura e da maneira que ela foi montada, a exatamente a cada um desses triângulos brancos aqui. Esse aqui corresponde a este aqui corresponde a este corresponde a este e este corresponde a esse. Assim, a soma da área desses 4 triângulos em cinza aqui mais externos vai ser exatamente a soma das áreas desses 4 triângulos brancos grandes aqui. No item B, nós já vimos que a área desses triângulos brancos aqui é 4 da área desses dois de cima, mais 4 da área dos dois de baixo, que corresponde a 8. Agora, para a gente achar a área total da região cinza, falta apenas a gente descobrir qual que é a área desta figura aqui, já que ela se repete aqui 4 vezes aqui na nossa figura, né? Então, para a gente descobrir qual que é a área dela, vamos adotar a mesma estratégia. Vamos tentar dividir essa área em cinza em pedaços de triângulos que a gente sabe calcular a área. Veja que, pela geometria da questão, eu posso fazer aqui um segmento nesse triângulo aqui, outro segmento aqui, que seria o prolongamento desse segmento aqui, e olha só o que eu vou obter. Eu vou decompor a minha área em cinza, que é esse pedaço aqui que está destacado aqui, em 3 figuras, 2 triângulos e um quadrado. Observe que esse quadrado, se eu dividir ele assim, eu posso dividir ele em 4 triângulos. Esses 4 triângulos vão ser congruentes a esses 4 triângulos daqui, que por sua vez vão ser iguais a esta área do quadrado vermelho. Portanto, quer dizer que esta área aqui, desse quadrado aqui no meio, corresponde exatamente à área da parte vermelha que a gente viu no item A, que vale 4. E agora, esse pedaço aqui e esse são 2 triângulos também, né? E olha só, se eu pegar o quadrado verde e cortar ele assim em 4, veja que ele será composto por 4 triângulos verdes, e cada um desses triângulos verdes é igual a esse triângulo cinza daqui. E esses triângulos verdes, cada um deles, por sua vez, é igual a um desse triângulo branco maior que a gente calculou no item B, não é? Então, observe que a área desse triângulo branco vai ser a mesma que a desse triângulo cinza aqui. E a área desse triângulo branco é igual a desse triângulo cinza aqui. Assim, a soma das áreas desses 2 triângulos aqui vai corresponder a 4 também, não é? Porque a gente já tinha visto que a soma das áreas desses 2 triângulos brancos aqui de baixo corresponde à área da região vermelha, que é 4. Portanto, a moral da história é qual? A gente acabou de descobrir que a área desse pedaço em cinza externo aqui, esse pedaço maior, corresponde a exatamente a área da região vermelha, que é um quadrado mede 4, mas essa soma desses 2 triângulos aqui também mede 4, portanto a área da região cinza corresponde a 4 mais 4, que é 8. Assim, a área desta região cinza é 8. Só que nós temos 4 pedaços desse, não apenas um. Então é só multiplicar esse valor por 4. 4 vezes 8 é 32. Concluímos, portanto, que a soma das áreas das regiões cinzas desses 4 pedaços maiores aqui corresponde exatamente a 32 centímetros quadrados. Porém, para calcular a área total da região cinza, basta eu somar com a área desses 4 triângulos aqui que eu tinha deixado reservado. A área desses 4 triângulos somada, a gente já tinha visto que é 8. Portanto, a área total da região cinza corresponde a 8 mais 32, o que equivale a 40 centímetros quadrados. E isto finaliza esta questão. Os círculos do diagrama devem ser preenchidos com números naturais diferentes. 2 números escritos em círculos ligados por um segmento devem ter um divisor comum maior do que 1. Por exemplo, 8 e 15 nunca vão ser escritos em círculos ligados por um segmento. Ao lado temos um exemplo de preenchimento. Observe que os círculos que estão ligados por um segmento sempre são divisíveis por um divisor comum. Por exemplo, 13 e 26, o 13 é um divisor comum dos dois. 8 com 4, o 4 é um exemplo de divisor comum. 10 com 4, o 2 é um divisor comum. E assim por diante. Agora que nós já entendemos como é feito o preenchimento desses círculos, vamos aos itens. Item A. Faça um preenchimento para os círculos vazios abaixo.
Então, para a gente poder fazer um preenchimento correto, nós temos que pegar números que tenham divisores incomuns quando os círculos estão ligados entre si. Veja que eu tenho aqui o 7 e esse 7 está ligado a esse círculo aqui. Portanto, esse número aqui tem que ter um divisor em comum com 7. Como o 7 é um número primo, nós sabemos que os únicos divisores dele são 1 e o próprio 7. Então, eu preciso pegar aqui um número que é um múltiplo de 7. Vou pegar, por exemplo, o 14. Agora, vamos observar as extremidades que já têm números impressos. Aqui nós temos o 2. Como o 2 também é um número primo, seus únicos divisores são 1 e o 2, esses dois números aqui precisam ser números que compartilham o 2 como divisor, ou seja, podem ser quaisquer números pares. Vou escolher, por exemplo, o 4 e o 8 para ser esses dois números. Agora, vamos observar esta outra extremidade. Temos o 9 aqui. O 9 é um número que possui 3 divisores. 1, 3 e 9. Assim, o número que eu escolher aqui, esses números aqui, como eles estão ligados entre si, eles precisam ter um divisor comum com 9. Vou escolher o 3, por exemplo. Então, eu vou escolher dois números que são múltiplos de 3. Por exemplo, vou pegar o 12 e o 6. Agora falta só esse círculo aqui. Esse círculo precisa ter um número que tenha um divisor comum com 6, 14 e 8. O 6, a gente sabe que tem 4 divisores. 1, 2, 3 e 6. O 8 tem 4 divisores também. 1, 2, 4 e o próprio 8. E o 14 também tem 4 divisores. Quais são eles? 1, 2, 7 e 14. Portanto, o número que eu preciso colocar aqui no círculo tem que ser divisível por um divisor comum do 14, 8 e 6. O menor divisor comum desses três aqui, ó, é o 2. Então eu vou escolher um número par qualquer para ser aqui. Você escolhe o seu número par favorito. Vou escolher aqui o 28. Assim, esse aqui é um preenchimento possível para os círculos vazios. Lembrando que há várias soluções possíveis, contanto que elas respeitem que números ligados por extremidades tenham um divisor em comum. Item B. Preencha os círculos abaixo de modo que o maior número escrito seja 12. Como esses círculos precisam ter números no máximo 12, vamos listar todos os números que nós podemos colocar aqui. Observe que há 9 círculos para a gente preencher. E temos aqui no total 11 números que nós podemos colocar. Já que um não pode ser colocado porque esse tem que ter divisor comum maior do que 1. Como um só tem um único divisor que é ele mesmo e não pode estar na nossa lista. O 12 precisa estar na nossa lista. Então a gente vai usar o 12 em algum lugar aqui. Assim, isso significa que desses 11 números, apenas 2 não vão poder ser colocados nesses círculos aqui. E quais serão nossos candidatos a números que não podem estar nesse círculo? Como eu preciso de números que tenham divisores em comum, faz sentido que eu elimine números que são primos e, portanto, não possuem divisores comuns com nenhum número menor que 12. Então, vamos analisar. O 5, ele tem um divisor comum com o 10, então eu posso colocar os dois juntos aqui. Como o 5 é um número primo, ele só tem o único que pode ir do lado dele, vai ser o 10. Então, o único que tem uma ligação apenas aqui é aqui. Então, eu vou pôr o 5 aqui e o 10 aqui. Vou pôr o 10 aqui no meio, porque como o 10 é par, eu posso ligar ele com um número par aqui. Vou utilizar o menor número par possível aqui, o 2, por exemplo. Agora, aqui e aqui precisam ir outros dois números pares. Faltam o 4, 6, o 8 e o 12. Então eu vou separar aqui o pessoal que é múltiplo de 4 e desse lado aqui o pessoal que é múltiplo de 3. Porque eu vou precisar colocar de algum jeito o 3, o 6 e o 9. E o 9, como ele é par, ele tem um divisor comum com 2. Então eu vou pôr o 6 aqui. E aí o 3 e o 9, como eles são divisíveis por 3, e o 3 também divide o 6, eu posso, por exemplo, pôr o 9 aqui e o 3 aqui. Então, eu já usei todos os múltiplos de 3 disponíveis aqui. E desse outro lado, eu vou pôr os múltiplos de 4. Então, eu vou pôr aqui o 4, o 8 e o 12. Então, nós acabamos de preencher o 4, o 8 e o 12. E os números que ficaram de fora foram justamente os números primos que não possuem nenhum divisor comum com esses números de 1 a 12. Que são, no caso, o 7 e o 11. Assim, uma maneira de preencher os ciclos de modo que o maior número escrito seja 12 é a que aparece aqui. Lembrando que há outras possibilidades de resposta, mas todas elas utilizarão exatamente esses números e não utilizarão nem o 7 nem o 11. Contanto que elas respeitem que números ligados por extremidades tenham um divisor em comum. Item C.
Explique por que é impossível preencher os círculos de modo que o maior número escrito seja menor do que 12. A gente já observou no item B que nós temos 9 círculos, e agora nós queremos que o maior número escrito seja menor do que 12. Então quer dizer que ele precisa ser no máximo 11. Vamos ver quais números que a gente precisa colocar nesses círculos? Os nossos candidatos para os números que podemos colocar nos círculos são os números que vão de 2 até 11. Observe que eu tenho 10 possibilidades de número e 9 precisam ir aqui. Assim eu vou eliminar apenas um número. Mas pelo item anterior a gente viu que o 7 e o 11 ficaram de fora. Por quê? Porque eles não tinham divisor em comum com nenhum número menor que está aqui. Então, o 11 não vai poder aparecer nesses círculos aqui, porque se eu colocar ele em qualquer lugar, por exemplo, se eu colocar o 11 aqui, não vai ter ninguém que tenha um divisor em comum com ele para eu colocar que seja menor que 11. Portanto, nas nossas possibilidades, o 11 não pode estar. Assim, sobrou esses números aqui e todos eles precisam estar nos círculos. Mas observe que o 7 também não tem nenhum divisor em comum, porque ele é primo. Então, nem o 7 nem o 11 podem ir na minha configuração de círculos, porque eles não têm nenhum divisor em comum que é menor que 12. Assim vão sobrar exatamente 8 números para 9 círculos, ou seja, vai sobrar um círculo que não vai ter número e, portanto, não é possível preencher os círculos de modo que o maior número escrito seja menor que 12. Janaína tem vários dados idênticos com faces numeradas de 1 a 6. Nesses dados, a soma dos números em faces opostas é sempre igual a 7. Ela cola alguns desses dados e coloca adesivos nas faces não coladas, inclusive nas faces que estão em contato com a mesa. Item A. Qual é a menor soma possível para todos os números que foram cobertos por adesivos nos dois dados colados abaixo? A gente sabe pelo enunciado que esses dados possuem uma propriedade muito importante. A soma de números em faces opostas é sempre 7. Portanto, isso significa que cada número que está aqui, se eu somar com o número que está aqui nessa face oposta, a soma desses dois números vai ser 7. Assim, uma estratégia para descobrir a menor soma possível é tentar ver quais somas estão fixadas, que vão valer 7 de qualquer forma, e depois tentar colocar o menor valor possível para os valores dos adesivos que estão livres. Veja que esta face tem esta face oposta, esta face aqui vai ter outra aqui atrás oposta, essa de cima vai ter a figura aqui colada com o adesivo de baixo, e essa de cima também vai ter uma figura aqui embaixo. Portanto, nós temos 4 pares de faces opostas. Cada face oposta tem valor de soma 7. Assim a gente já sabe que todas essas faces aqui vão ter a soma total 4 vezes 7, 28. Esta soma não se altera independente dos números que estejam nos dados. Agora, veja que ficaram livres esse parte aqui com adesivo e esse aqui de trás. Como eu quero minimizar a soma, eu vou então colocar os menores valores possíveis para ela. Vou pôr então 1 aqui e 1 aqui. Assim a soma mínima possível corresponde a 28, mais 1 mais 1, 28 mais 2, que corresponde a 30. Assim, nesse caso, concluímos que 30 é a menor soma possível para os números que foram cobertos por adesivos. Item B. Janaína colou dados como mostrado abaixo. Quantos adesivos ela usou? Para fazer esse cálculo, vamos fazer a divisão por camadas. Veja que aqui em cima eu tenho nessa segunda camada superior 4 dados. Esses 4 dados vão ter 5 faces com adesivos. Apenas a face aqui está em contato não vai ter adesivo. Portanto, para esses 4 dados, teremos 5 adesivos. Assim, para esses 4 dados, a Janaína já vai usar 4 vezes 5, 20 adesivos. Agora, vamos ver os dados que estão aqui na camada de baixo. Temos duas categorias de dados. Vamos pegar esses dados aqui que estão no meio. Temos 8 dados aqui no meio. Desses 8 dados aqui no meio, observe que o total de faces que vai ter adesivo vai ser 1, 2, 3, e a face aqui de baixo que são 4. Portanto, nós temos 8 dados, e cada um desses 8 dados vai ter um total de 4 adesivos. Assim, nesses dados aqui, temos 32 adesivos usados. E, finalmente, temos que contar também esses 4 dadinhos aqui dessas quinas. Este, o que está aqui atrás que não aparece, e esse. Esses 3 dados, esses 4 dados vão ter 1, 2, 3 faces com adesivos colados. Portanto, aqui nós temos 4 dados com 3 adesivos colados em cada, 3 vezes 4, 12 adesivos. Assim, o total de adesivos que a Janaína usou corresponde a esta soma desses 3 valores aqui.
20 mais 32 mais 12. O total dessa soma corresponde a 64. Portanto, a Janaína colou um total de 64 adesivos nesses dados. Item C. Na colagem de dados do item B, qual é a menor soma possível para todos os números que foram cobertos por adesivos? Vamos utilizar a mesma estratégia do item B de fazer a contagem por camadas. E vamos também usar a informação do item A de que a soma de números em faces opostas é sempre 7. Comecemos com a camada superior. Nesta camada, temos 4 dados, e cada um desses 4 dados vai ter 1, 2, 3, 4 faces que vão ser 2 pares de faces opostas. Portanto, para cada um desses 4 dados, a soma que está fixada corresponde aqui a 7 mais 7, 14. Nesse caso, nós temos 4 vezes 14, o que corresponde a 56, que é a soma que está fixada, não depende dos números que a gente vai atribuir para cada uma dessas casas aqui dos dados. Agora, veja que esses 4 números aqui de cima, eles estão livres. Como eles estão livres, eu quero minimizar a soma, eu vou supor que essas 4 casas aqui, cada uma vale 1. Então, a gente sabe que 56 é a soma que está fixada, e a soma que eu posso minimizar vale 4, que é a soma desses 4 valores aqui. Assim, a soma mínima para os dados da camada superior é 56 mais 4, que é 60. Agora, na camada de baixo, vamos analisar os dados aqui desses meios. Temos 8 dados aqui no meio, e cada um desses 8 dados, observe que ele vai ter 4 faces com adesivos, e essas 4 faces são opostas, né? Esta é oposta de trás, essa de cima é oposta de baixo. Portanto, essa soma vai ser sempre fixada, independente dos números que eu tenho aqui. Portanto, temos aqui no total 14, que vai ser a soma desses números em faces opostas. O total de soma para esses 8 dados daqui, desses cantos, desses meios aqui, é 8 vezes 14, que é 112. E esse valor aqui não pode ser alterado. Agora, nós temos os dados desses cantinhos aqui. Temos 4 dados aqui, e nesses 4 dados, temos 3 faces que ficam com adesivos. Só que veja que dessas 3 faces, nenhuma é composta por faces que são opostas. Porém, como nós precisamos minimizar a soma, vamos atribuir os menores valores possíveis para essas faces. Como os dados vão de 1 até 6, vou colocar aqui 1, 2 e 3 para essas faces, que é a soma mínima possível. A soma mínima possível para cada um desses dados, portanto, é 1 mais 2 mais 3, que é 6. Portanto, para cada um desses 4 dados, nós temos que a soma mínima possível corresponde a 6. 6 vezes 4, 24. Portanto, a gente sabe que para calcular a menor soma possível para os números cobertos por adesivos, basta somar esses 3 valores aqui. 60 mais 112 mais 24 corresponde a 196. Assim, nós concluímos que a menor soma possível para todos os números que foram colados por adesivos nesta figura é 196, o que finaliza esta questão. Uma tabela 4x4 preenchida com os números 0 e 1 é equilibrada quando, somando os números em cada linha, obtemos todos os inteiros de 1 a 4, o mesmo ocorrendo com as somas dos números de cada coluna. Por exemplo, a tabela ao lado é equilibrada. Temos aqui a tabela e veja aqui nas nossas linhas, cada uma delas, a soma é um número de 1 a 4, e nas colunas também. A soma de cada uma delas corresponde exatamente a um dos números de 1 a 4, sendo preenchida apenas com números zeros e uns. Item A. Preencha as tabelas abaixo de modo que elas sejam equilibradas, com as linhas de colunas tendo as somas indicadas. Vamos começar pensando nos valores extremos, o 4 e o 1. Para que numa linha ou coluna a soma seja 4, como o tabuleiro é 4x4, isso quer dizer que todas as entradas, os quadradinhos, precisam ter o número 1. Por exemplo, essa linha aqui a soma é 4, então aqui tem que ser 1, aqui tem que ser 1, e assim por diante. Da mesma forma, nessa coluna, se aqui é 4, tudo aqui tem que ser 1. E aí, vamos pensar o extremo oposto. Se a soma em cada linha ou coluna é 1, e a gente já tem um pedaço aqui que vale 1, quer dizer que todos os outros têm que valer 0 para a soma ser 1. Então aqui vale 0, aqui vale 0 e aqui vale 0. Da mesma forma, se aqui é 1 e aqui eu já tenho 1, aqui vale 0,
e aqui vale 0. Falta só a gente preencher o meio desse tabuleiro aqui. E agora, para preencher o meio, eu posso escolher como fazer isso. Porque aqui eu tenho 2, então eu preciso colocar 1 e 0 aqui. Se eu escolher, por exemplo, colocar 1 aqui e o 0 aqui, veja aqui, como aqui eu tenho que ter 3, eu preciso colocar 1 aqui e 1 aqui obrigatoriamente. E aí, desta forma, eu vou ter aqui o 3 e aqui soma 2, e esta é uma forma de preencher esta tabela aqui. Vamos aplicar o mesmo raciocínio para esta outra tabela aqui. Vamos colocar aqui, como aqui é 4, todo mundo aqui tem que ser 1. Da mesma forma, nessa coluna, todo mundo aqui é 1. Agora aqui é 1, todo mundo aqui é 0. E nessa linha a mesma coisa, se aqui é 1, todo o resto aqui tem que ser 0. Sobrou agora os 4 cantos para a gente escolher os números. Se aqui tem que ser 3, esses 2 pedaços obrigatoriamente precisam ser 1. E aqui tem que ser 2, então aqui tem que ser 0. E aqui tem que ser 2, aqui precisa ser 1. E agora, de fato, a gente concluiu uma forma de preencher essa segunda tabela aqui, de modo que as somas estejam corretamente indicadas e os tabuleiros sejam ambos equilibrados. Item B. Quantas são as tabelas equilibradas com a soma de cada linha indicada abaixo? A gente já viu no item A uma estratégia para tentar já ir preenchendo alguns valores. A gente viu que quando a gente tem o 4, quer dizer que nessa linha aqui a gente só vai ter número 1. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Então, independentemente de quem tiver aqui embaixo, esses valores aqui já estão fixados. A mesma coisa aqui embaixo. Se aqui é 1, isso quer dizer que eu tenho que escolher 3 casas para ser 0 e só uma vai poder ser 1. Agora veja, nessa parte aqui de baixo, vamos escolher uma dessas 4 colunas aqui para valer soma 4. Para fins ilustrativos, vou supor que esta primeira aqui vale 4. Se ela vale 4, a gente está supondo que todo mundo aqui tem que ser 1, obrigatoriamente. Se aqui todo mundo é 1, veja que isso aqui já tranca essa linha aqui. Isso aqui a soma é 1, aqui tem que ser obrigatoriamente 0. E aí, eu escolhi uma posição por 4. Esse 4, eu posso escolher essa posição por 4 de 4 maneiras. O 4 pode ter soma 4 nessa coluna, nessa ou nessa. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 4 formas de escolher esta coluna que vai valer soma 4. Eu vou ter quantas possibilidades para escolher a coluna que vale 1? Vou ter 3 possibilidades, né? A coluna que vale 1 pode ser esta, esta ou esta, por exemplo. Então, se eu fixar, por exemplo, essa segunda coluna aqui para valer 1, quer dizer que todo esse resto aqui tem que valer 0. E aí, veja que eu vou ter esses 4 aqui para completar, e aí tanto faz, isso aqui pode ser tanto 2 ou 3. Se, por exemplo, aqui for 2 ou 3, eu posso pôr a casinha aqui 1 e 0, e aqui tem que ser tudo 1. Vemos que temos 2 opções para os 2 que sobraram, os que vão sobrar com 2 e 3. Como temos 2 opções, a gente tem 4 maneiras de escolher um valor para soma de coluna 4, 3 maneiras de escolher uma para soma C1, e aí vão sobrar apenas 2 possibilidades para colocar os demais números para completar o tabuleiro de forma que ele seja equilibrado. Portanto, pelo princípio multiplicativo, temos que a total de tabelas equilibradas vai corresponder exatamente 24 tabelas equilibradas. E isto finaliza esse item. Item C. Quantas são as tabelas equilibradas? Agora a gente quer saber todas as tabelas equilibradas, independente de quais são as somas. Ele não vai indicar as somas que estão aqui, nem na linha nem na coluna. Do item B, a gente já viu que se a gente fixar os valores das linhas e os valores das somas na coluna, a gente já vai ter um número total de possibilidades. A gente fixou no item B aqui os valores das somas das linhas, e para aquela soma específica das linhas do item B, que é a 4, 3, 2, 1, a gente tinha 24 possibilidades. Se a gente pensar da mesma forma, a gente viu que para uma configuração específica de somas das linhas, vamos ter 24 tabelas equilibradas. Mas de quantas formas nós podemos escolher os valores das somas de cada linha aqui? Nós podemos escolher, novamente, 4 opções aqui para a primeira soma, pode ser de 1 a 4. Uma vez que a gente escolheu esta posição aqui, que tem 4 possibilidades de soma, vai sobrar 3 casas e eu posso escolher 3 opções para essa segunda soma aqui. Aí vai sobrar 2 somas possíveis, posso escolher 2 aqui, e a que sobrou vai ser a soma desta última linha aqui. Portanto, a gente sabe pelo princípio multiplicativo que aqui nessa nossa contagem vamos ter 4 vezes 3 vezes 2, que corresponde a 24 possibilidades de escolha das somas dos números nas linhas. Nós já vimos no item B que as possibilidades de somas das colunas são 24.
Assim, se temos 24 opções para fazer as somas das colunas e nós temos 24 opções para fazer o total de somas das linhas, quer dizer que pelo princípio multiplicativo da contagem, que o total de tabelas equilibradas corresponde a fazer 24 vezes 24, que são o total de somas possíveis para as linhas e o total de somas possíveis de configurações de somas nas colunas. Isso corresponde a 24 ao quadrado. E, por sua vez, se fizermos aqui o cálculo de 24 vezes 24, isso vai corresponder a 4 vezes 4 é 16, vai 1, 2 vezes 4, 8, mais 1, 96, sinal de mais aqui, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, no total vai dar 6 mais nada, 6, 8 mais 9, 17, vai 1, 1 mais 4, 5, 576. Portanto, o total de tabelas equilibradas 4 por 4 é exatamente 576. E isto finaliza esta questão.